Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Hoje nós vamos estar falando aí do silêncio do céu. Que silêncio foi esse? Também nós vamos falar um pouquinho das trombetas, as sete trombetas. Na verdade, a gente vai falar das sete trombetas de maneira geral. E amanhã nós vamos estar aí falando de maneira mais detalhada cada uma dessas trombetas. Mas hoje em dia tem surgido muitas observações sobre esse mesmo assunto. Será que as sete trombetas a gente pode comparar com as sete pragas? Será que são as sete pragas? Será que as trombetas vão acontecer, ainda vai acontecer, ou já aconteceram? Será que eles são uma repetição e uma ampliação do que já aconteceu com as sete igrejas, com os sete selos, ou não? Como nós vamos entender tudo isso, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa parte, Apocalipse capítulo 8. Nós vamos ler aí dos versos 1 ao 6, porque hoje há muitas interpretações, principalmente, né, dos nossos irmãos em Cristo, pastores e tal. E como nós vamos chegar aí a um denominador comum? Eu tenho aqui alguns livros, né, que a gente vai ver se a gente consegue ler. Algumas coisas eu coloquei aqui no meu iPad também para já deixar pronto, mas a gente vai ler o texto de Ellen White. Tem dois textos que falam de silêncio no céu. Um é sobre a época de Jesus, lá na crucificação. Eu vou ler esse texto aqui. O outro é do Primeiros Escritos. Um é Desejar a Todas as Nações e o outro é Primeiros Escritos. Ali fala do silêncio no céu. Houve silêncio no céu. E qual é o contexto de João? Será que é o contexto lá da crucificação de Cristo? Muito provavelmente não. Mas, como são textos que ela falou, vale a pena a gente ler. Também eu vou ler no comentário bíblico adventista, porque ali falam duas interpretações. Obviamente, eu eu sou inclinado a uma interpretação, né? Hoje há uma outra interpretação, né? São duas, mas aí dessas duas aí vai variando, vai aumentando, vai aumentando. Então nós vamos aí explicar o porquê, obviamente. E se você ficou com alguma dúvida daquilo que eu estou falando, não é simplesmente colocar e é isso e acabou. Não. Daquilo que eu estou falando, se realmente não ficou compreendido, se não for a verdade, por favor, coloque aí, ou eu ainda não entendi bem isso aqui que o senhor explicou, e aí a gente vai, se possível, uma outra live para explicar sobre isso, tá bom? Vamos fazer a nossa oração? Feche seus olhos, vamos pedir a palavra do Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a falar desse tema tão importante e que muitos têm buscado e estudado conhecer mais. Bondoso Deus, Pai querido, agradecemos a Ti as bênçãos, estamos aí no novo dia, terça-feira. Então, abra nossa mente, abra nosso coração para a gente compreender a Tua mensagem, a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente estuda, né, quando a gente gosta de estudar Apocalipse, eu gosto de estudar, muito provavelmente vocês também, a gente vai estudando e vai. Acontecem duas coisas. Primeiro, vai clareando as coisas que você está estudando e, ao mesmo tempo, vai acrescentando novas informações que pode chegar a uma conclusão de que o que você aceitava, será que é diferente? Olha, mas esse texto parece diferente, e esse também, e esse também. E aí você, às vezes, você ia pensando que era de um jeito, e aí você acaba indo para um outro lado, né? Um outro jeito. Então, às vezes acontece de clarear realmente a, su- a sua visão que você já tinha estudando, ou a noção que você tinha, e às vezes, em algum momento, poxa, olha, é bem diferente. Mesmo não sendo o contrário daquilo que eu imaginava, é bem diferente, é mais intenso, é mais profundo do que o que eu imaginava. E eu posso dizer para os irmãos que no capítulo 8, estudando, ontem eu já sabia algumas coisas, hoje li mais, a gente viu aí que tem bastante informação, tá? E eu quero ler com vocês. Primeiro, eu quero ler os dois textos de Ellen White que falam o seguinte: eu vou ler o verso 1, diz assim: quando o cordeiro abriu
capítulo 8, verso 1. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Bom, que silêncio é esse? Será que é uma linguagem profética? Será que não é linguagem profética? Será que o que Ellen White falou é apenas uma algo que faz a gente comparar, mas ela não estava falando desse contexto? Entende? Por quê? A gente tem que entender algumas coisas. Todos os outros selos foram explicados. Todos foram explicados. O primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto selo, o quinto selo, o sexto selo. Nós entendemos no verso 17, capítulo 6, porque chegou o grande dia da ira deles, da ira do cordeiro. Quem poderá subsistir? E aí o capítulo 7 mostra quem subsistiu, quem ficou em pé diante da ira do Cordeiro. Foram os salvos, porque eles ficaram em pé da ira do Cordeiro, porque o Cordeiro não está virado com eles. Está virado com os moradores da terra, com os reis, os grandes, os poderosos. Então, estamos hoje no sexto selo, explica, já passou a primeira parte, acreditamos, né? Verso 12, verso 13. Se você quiser assistir aí, tem no meu canal o sexto selo aí, e só que a parte do 14 em diante, nós acreditamos que ainda não aconteceu. Então, estamos aí entre o 13 e o 14, versos 13 e 14, porque o céu ainda não se recolheu. Não houve o grande terremoto que todas as ilhas desapareceram. Bom, quando a gente vai para o capítulo 8, a única coisa que fala é que abriu o sétimo selo. Não fala mais nada. Porque depois diz que ficou em silêncio. Se ficou em silêncio, não tem o que falar. Todo mundo ficou quieto. Ficou em silêncio. E eu digo para você que no original essa palavra silêncio é silêncio e ó, é assim que está no grego. No dicionário está lá, silêncio e. Ou seja, eu fico imaginando uma cena em que João está vendo e que alguém chega para João e diz assim, ó, e ele está vendo a cena em silêncio. Os seres que estavam louvando, né, no Apocalipse capítulo 7, louvando, dando glórias e tal, os anjos, ninguém, tudo em silêncio. Ficou em silêncio por meia hora. E aí a gente interpreta essa meia hora de maneira profética. Alguns acreditam que possa ser interpretado assim, outros não acreditam, apenas que pode ser lido de maneira literal, mas se for traduzido de maneira profética, um dia igual a um ano, então meia hora vai dar em torno de uma hora seria em torno de 15 dias. Uma hora seria em torno de 15 dias. Então, meia hora é mais ou menos 7 dias e meio. E como Ellen White tem um texto falando que os salvos vão sair da terra até chegar no céu, vão demorar 7 dias a chegar ao mar de vidro, será que ela falou? Eu sou um dos que acredita nisso. Mas, de fato, eu estudando hoje, ontem e hoje, especificamente para responder, fiquei pensando: será que ela teve a intenção disso? Ou apenas ela estava realmente contando a viagem dos salvos e, não por acaso, né? Mas que realmente meia hora, vamos dizer assim, encaixa com os 7 dias, porque meia hora são 7 dias, 7 dias e pouquinho, chega a ser 7 dias e meio, encaixa o texto dela, de Primeiros Escritos, encaixa bem com isso aqui. Mas será que ela realmente teve a vontade de escrever isso? Ou apenas se encaixou e a gente, ou a maioria dos estudiosos da palavra de Deus, que segue essa linha de raciocínio, acabou colocando como se fosse uma possibilidade. Então, é uma possibilidade? É. É um ponto final? Não, não é um ponto final igual aos 10 mandamentos. Eu não tenho que explicar ali.
Não farás para ti imagem de escultura. O povo judeu não adora imagem. Não adora, tá? Tem gente que hoje adora e usa textos de Israel. Ah, porque levantou a serpente no deserto. Ah, porque. Vê o judeu. O judeu adora imagem. O judeu. O problema não era fazer uma imagem. Não era, porque no santuário tinha os anjos, tinha os querubins, tinha tudo. O problema é não farás para ti imagem de escultura, e aí fala. Nem prestarás cultos, nem adorará. Então, o objetivo não era a imagem em si, porque com a imagem, com o desenho, com a figura, você consegue visualizar algumas coisas. O problema era fazer alguma coisa para adorar, para cultuar. Então, o povo judeu não tem isso. Mesmo com a serpente do deserto. Mesmo Cristo dizendo que era a serpente do deserto. Então, nem os judeus adoram imagem, nem os crentes da igreja apostólica adoravam imagem. Então, não tem como pegar texto para forçar alguma coisa. Ponto. Aquilo é um ponto. Acabou. E aqui? Aqui é um ponto fechado? Não, não é ponto fechado. Ok? Então, eu quero ler com vocês aqui, primeiro texto de Primeiros Escritos. Está no capítulo. Capítulo não. Está na página 13, 15 e 16. Diz assim: pelo que eu estou vendo aí, o horário vai demorar. Eu acho que eu não consigo terminar tudo hoje em 30 minutos. Mas se não conseguir, querido, a gente continua amanhã, tá bom? Vamos lá. Olha só. Página 15, tá? Na metade do primeiro parágrafo, aí. Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, o qual anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. O contexto dela é a volta de Jesus. Então, ela está falando disso, da volta de Jesus aqui na Terra, já nos últimos momentos, tá? Não depois do milênio, antes do milênio. Então, vamos lá. Os santos vivos, em número dos 144 mil, se lembra que eu disse que os 144 mil serão aqueles que vão viver as últimas pragas sem passar pela morte, foram comprados pela terra, né? Deus comprou pela terra, são as primícias, ok? Reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram que fosse um trovão, ao declarar Deus, a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo e o nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sinai. E aí ela continua, no último parágrafo da página 15. Logo, os nossos olhares foram dirigidos ao Oriente e apareceu uma nuvenzinha, aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem, o qual todos nós sabíamos ou soubemos ser o sinal do Filho do Homem, vindo nas nuvens do céu, né? Todos nós em silêncio, aqui já começa a falar em silêncio, solene, olhávamos a nuvem e se aproximava e se tornava mais clara e resplendente, e aí se converteu numa grande nuvem branca. A parte inferior tinha aparência de fogo, arco-íris estava sobre a nuvem, e enquanto ao redor dela se achava 10 milhares de anjos, entoando cântico agradabilíssimo. Lembra aos irmãos que aqui é uma expressão, 10 milhares de anjos. Eu não acredito que ela contou e achou 10 milhões. Perdão, 10 milhares, tá? Porque tem muita gente que gosta de zombar. Ah, aqui, foram 10. Então, tá bom? Uma maneira de dizer. Ou viram 10 pelotões, e cada pelotão, se for mil, dá 10 mil, obviamente. Aí o olho passa rápido e conta. Mas é nesse sentido, tá, querido? Vamos lá. Entoando um cântico agradabilíssimo. E sobre ela estava sentado o filho do homem. E aí ela continua falando mais uma coisa. Diz assim, no segundo parágrafo, página 16. Se você quiser ler com mais detalhes, pode ler. Eu estou cortando aqui só para a gente chegar na parte que nos interessa estritamente. Então a trombeta de prata de Jesus tocou, e ao ele descer sobre a nuvem envolto a labareda de fogo, olhou para as sepulturas dos santos que dormiam, e se ergueu então os olhos com as mãos nos céus e exclamou: Despertai, 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 vós que dormi no pó. E houve um forte terremoto, as sepulturas se abriram e os mortos saíram
imortais. Os 144 clamaram aleluia, 144 mil, né? Quando reconheceram os amigos que deles tinham sido separados pela morte. E no mesmo instante fomos transformados e arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vida. 7 dias. Então, o contexto é aqui a Terra, acontece algumas coisas aqui na Terra. Se você quiser ler com mais detalhes, 16, 15 e 16, tá? Então, com mais detalhes, vai lá, pega primeiros escritos, 15, página 15 e 16. E aqui ela fala: estivemos 7 dias ascendendo ao mar de vida. Ou seja, saindo da terra e chegando aos céus, demoraríamos aí 7 dias, né? Vamos dizer assim. Será que é esse contexto? Porque o verso 17 diz: é chegado o grande dia da ira. Quem pode ficar de pé? Então, o Senhor vai vir e vai destruir tudo, né? O contexto, mais ou menos, do que está escrito nos primeiros escritos. É isso aí. Até porque a parte que fala da destruição, os ímpios vão ficar empalidecidos, está ali também nesse contexto. Mas o outro texto está em Desejar Todas as Nações, página 693, tá? 694. Aqui é o contexto da crucificação. Ali também, Ellen White diz claramente que houve silêncio no céu. Olha só. Deus sofria com o seu filho. Segundo parágrafo. Mas Deus sofria com o seu filho. Anjo contemplava a agonia do Salvador. Viam o seu Senhor circundado de legiões de forças satânicas. A sua natureza vergada ao peso do misterioso pavor que que todo o fazia tremer. Houve silêncio no céu. Nenhuma harpa soava. Pudessem os mortais ter testemunhado o assombro das hostes angélicas, quando, em silenciosa dor, observavam o Pai, retirando de seu Filho amado os raios de luz, amor e glória, e melhor compreenderiam o quão ofensivo aos seus olhos ao pecado. E aí ela continua, né? Os mundos não caídos, os anjos celestiais vigiavam com intenso interesse o conflito que se aproximava no desfecho. Então aqui está falando do momento da crucificação. E nesse momento da crucificação, o que acontece? Ellen White diz ali que o céu ficou em silêncio. Então esses são os dois textos, tá? Para eu não ser injusto, tem um texto também de Ellen White, mas agora não falando do silêncio. Mas eventos finais, página 205, esse texto talvez a gente vai falar melhor amanhã, tá? Ou depois de amanhã, que diz assim: solenes acontecimentos ainda correrão diante de nós. Soará uma trombeta após outra, e uma taça após outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. Então, nesse contexto aqui, muitos pegam as trombetas para dizer que são as taças, né? Porque são as 7 trombetas, as outras são as 7 taças. E aí? Tá aqui, Ellen White diz. Então a gente vai. Será que ela diz mesmo? A gente interpreta assim, porque, olha, pode ser que o texto de Primeiros Escritos esteja falando desse silêncio no céu? Pode, pode. Uma coisa é certa. Hoje, lendo, buscando aí os textos no original, não não encontrei nada descrevendo o sétimo selo. Apenas abriu e ficou em silêncio. Antes que acontecesse a primeira trombeta, que é o verso 7, aconteceu um contexto ali, que são os versos 2, versos 13, versos 4, 5, 6 e 6. Esses versos eu procurei lá, verso, palavra por palavra no original. E sabe o que me vem na mente? Não sei se eu consigo passar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo.
aqui é o comentário bíblico adventista que depois eu vou ler. João está vendo os 144 mil, a grande multidão louvando ao Senhor, e aí, para explicar o povo que ficou em pé, quando abre o sétimo selo, alguém chega para ele, fica em silêncio. E aí, o que me vem à mente, pelo texto, é como se fosse uma cena no céu, mas em silêncio. Não quer dizer, literalmente, que possa ter simplesmente desapareceu. Porque eu sempre acreditava, eu particularmente, que é o texto de Ellen White, por que está silêncio no céu? Porque não vai ter ninguém lá, lá no céu. Vai estar todo mundo aqui na terra. Né? E se vai estar todo mundo aqui na terra, não vai ter ninguém lá no céu. E aí vai demorar 7 dias de fato, mas 7 dias subindo. Eu, obviamente, não imagino que o Senhor vai demorar 7 dias vindo. Para 7 dias, eu acho que ele vai abrir um portal no meio do caminho e vai entrar. O contexto da volta é diferente, é o cortejo de vitória. Então, não precisa necessariamente o Senhor dobrar o tempo e o espaço e abrir uma porta e eu estar lá na Cidade Santa. Tudo bem? Eu não entro no mérito dos anjos. Existem pessoas, eu já conversei com pessoas muito inteligentes, eu diria que mais inteligentes do que eu, até cientistas mesmo, adventistas, né? Uma vez, uma palestra na Sociedade Criacionista, ele sabe, uma pessoa com uma cabeça muito pensante, muito inteligente, disse assim para mim, pastor, eu não acredito que um anjo ande numa velocidade maior do que a velocidade da luz. Porque Deus não pode. Aquela questão, né? Deus não pode quebrar as suas leis. Falei, pode ser, mas aí eu estaria limitando. Os anjos vão andar o universo inteiro como? Só na velocidade da luz. Então, ele falou: olha, o homem sabe que pode dobrar o tempo e o espaço, não consegue, mas existe uma possibilidade pela física. Então, pode perfeitamente o anjo dominar isso, abrir uma porta e aparecer aqui na Terra. Falei da velocidade do pensamento, que é uma linha de raciocínio. Isso tudo tem a ver com isso que a gente está falando. Para que vocês entendam o seguinte, eu imaginava, literalmente, que o céu estaria aqui e simplesmente não vai ter ninguém lá, então vai estar em silêncio. Só que quando eu começo a ler o texto, não me parece ser assim no original. No original, olha só, no verso 2 diz assim: então vi 7 anjos. Na minha Bíblia tá, então vi. Não existe a palavra então. É e vi. Então, olha só. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu. Ponto. Não fala então, porque então é uma conclusão. Se é uma conclusão, então, obviamente, as 7 trombetas é do sétimo selo, ok? Se é uma conclusão, é do sétimo selo, porque o contexto ali é o sétimo selo. Mas não é então, é o i. E vi, ou seja, ele vê uma outra cena. Só que ao ele ver uma outra cena, antes de acontecer a primeira trombeta, o que, que eu imagino agora lendo isso aqui? Que pode ser duas coisas. Né? Primeiro, até está aqui. Eu quero ler com você primeiro, para depois eu ler. Comentário Bíblico Adventista, na página 872. Olha só. Outro ponto de vista da interpretação do Apocalipse 8, versos 3 a 5, aqui não necessariamente está falando só do silêncio do céu, mas está falando do início da abertura das trombetas. Em sua relação lógica com os selos e as trombetas, em vez de cronológica. O que seria cronológica? Acabou, quer dizer, cronológica seria, começou o sétimo selo, então começa as trombetas começariam ali. Aí vem a questão, quando é que começou o sétimo selo? Alguns alegam, se o sétimo selo é a volta de Jesus, então esses são os eventos que acontecem na volta de Jesus. Não faz sentido. Aí você vê um bando de interpretação, o povo viajando aí, viajando. Não faz sentido. Por quê? Se é a volta de Jesus,
Eu não posso, simplesmente eu pego um, dois, três. As primeiras trombetas é para um tempo. A quinta e a sexta é para outro tempo. Não dá, né, gente? Ou eu faço uma coisa decente, ou eu não faço nada. Ou eu pego as trombetas e coloco tudo para um lugar, ou não. Então, olha, as trombetas é uma relação lógica com os selos, em vez de cronológica. Eu entendo que é uma relação lógica. Eu não disse que as 7 igrejas, depois vem os 7 selos, que é uma repetição, mais ou menos, do mesmo período das 7 igrejas, e, obviamente, é uma relação lógica, lógica com os selos. Se o Senhor estava abrindo o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, agora começam as trombetas, que, ao meu ver, é uma lógica com relação aos selos que já passou e às igrejas. A igreja adventista acreditava, não é que a igreja, né? Porque vai dizer que eu sou a igreja e os outros não são. Mas no passado, a maior linha de raciocínio acreditava nesse tipo de repetição. Então, é igual ao Daniel, capítulo 2, aí você vai para o Daniel, capítulo 7, é uma repetição do capítulo 2, com ampliação. Então, princípio de repetição e ampliação. Eu continuo acreditando nisso, só que com mais detalhes, tá? As trombetas. Então, olha só, eu tenho aqui fugiu o nome, 2 colunas, pronto, com as 7 trombetas e as 7 últimas pragas. A gente vai fazer uma comparação. Eu vou ler alguma coisa, mas eu quero ver com vocês o seguinte: se for cronológica, então, se o sétimo selo é a volta de Jesus por causa do mar de vidro, né, do texto de Ellen White, alguns rejeitam então por causa disso. Se é aí a volta de Jesus, é lá no final. Não, não é. Vamos dizer que esse silêncio no céu é o santuário. Então, é a cena de Jesus passando para o Santo, para o Santíssimo. Então, é aquele contexto. Se é o sétimo selo, o Santíssimo, por que que o sexto selo? Então, o sexto selo já aconteceu completamente, inclusive o céu se enrolar com um pergaminho. Percebe como choca? O que eu estou querendo aqui é que a gente vá no raciocínio lógico. E, às vezes, obviamente, a lógica engana a gente. Então, quando eu li aqui no original as coisas, o que, que me vem à mente? Primeiro, João não descreveu o sétimo selo. Sétimo selo? É isso mesmo, gente. Não descreveu, ele apenas disse que abriu. Acabou. Só que nesse contexto de silêncio, porque a palavra silêncio lá também, eu até anotei aqui, deixa eu anotar na minha Bíblia, quer ver? Silêncio. Olha só, silêncio. O pode ser que se refira a um silêncio não verbal. O que é silêncio não verbal, pastor? Santo, 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 digno é o Cordeiro. Os anjos adorando, cantando e louvando. Isso é verbo. Está fazendo alguma coisa. Alguém está adorando o Senhor. Nessa hora, não tem. Tá? O silêncio é um silêncio não verbal. Então, pode ser o silêncio total, pode ser, pode, mas existem outras palavras no grego para ser silêncio total. Pode ser um contexto de alguém te contou um segredo e é para você manter em silêncio? Pode, mas também tem outra palavra no grego para dizer isso. Tem acho que umas cinco tipos de palavras para falar silêncio. E essa é uma que é completamente diferente das outras. Então, este silêncio pode ser um silêncio não verbal. Então, está tudo em silêncio, tem algo acontecendo, João está, não é simplesmente estático, sabe? Então, nessa hora, foi aí que eu falei: então pode ser que não seja que o céu esteja vazio. Pode não ser que simplesmente era a visão que eu tinha antes, simplesmente, né? Que o anjo não vai estar ali, porque ninguém vai estar ali, porque vai estar todo mundo aqui embaixo. Então, pode ser um silêncio lá em cima por meia hora. Ainda assim,
não descreve o sétimo selo. O que acontece é uma encenação, não vou dizer que é uma encenação, mas uma apresentação do que iria acontecer nos versos 3, nos versos 4 e nos versos 5 e 6. E nesse contexto, olha só, verso 3. Vi um anjo em pé, eu vou ler, tá? E amanhã a gente vai continuar a falar aqui, tá bom? Olha só. Vi um anjo e ficou em pé junto ao altar com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações dos santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Ou seja, eu entendo que João viu essa cena aqui em silêncio. Esta cena está falando de algo. Pastor, amanhã eu vou comparar as duas. O tempo já está indo muito, muito longo. Mas não consigo entender que seja o mesmo período. Não é. Então, não é simplesmente uma ordem cronológica. Eu posso fazer uma comparação de entender as trombetas? Sim, posso. Mas que não é o mesmo evento, não é. Até porque aqui tem santuário. Nas pragas, lá no verso 7 e 8, Apocalipse 15, 7 e 8, diz assim: vi os quatro seres viventes com os sete anjos, as sete taças de ouro, cheias da cólera de Deus. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os flagelos. Então lá ninguém pode entrar no santuário, então não tem mais intercessão. Acabou o tempo de graça. Aqui não. Porque aqui começa as trombetas e vai falando, vai falando. Olha só o que diz no verso, no capítulo 11, verso 15. O sétimo anjo trocou a trombeta. Então, ó, a sétima trombeta foi tocada no verso 15 do capítulo 11. Eu estou no capítulo 8. Olha quanta coisa aconteceu e a gente vai ter que passar por aí. Então, se é algo cronológico, e note, entre o sexto selo, entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, que a sétima trombeta é no capítulo 11, verso 15, os primeiros versos está falando das duas testemunhas que nós aplicamos como igreja à Revolução Francesa. Então, eu não tenho como comparar com as pragas, não é o mesmo período. Até porque, queridos, olha, mais um texto para a gente terminar. Eu preciso terminar para não ir muito. Mas uma coisa vai surgindo. Olha só. No capítulo 8 mesmo, no verso 13, diz assim: então vi uma voz de águia voando pelo meio do céu. Está falando da quarta trombeta. Dizendo em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra. Então, ainda tem três ais que iria acontecer. Então, seria a quinta, a sexta e a sétima trombeta. Na quarta trombeta avisa que havia três ais. Gente, cadê o ai agora? No capítulo 11, verso 14. Capítulo 11, verso 14. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. E no verso 15 do capítulo 11, o sétimo anjo trocou a trombeta. Então, querido, cronologicamente, ó, eu vou ler lá, eu vou ler a coluna das trombetas das pragas amanhã, mas não dá, eu teria que forçar demais. No verso 14 diz claramente: passou o segundo ai, eis que vem o terceiro. E o terceiro ai toca, no verso 15, a sétima trombeta. Então, se o segundo ai é lá a Revolução Francesa, que é o que a gente aplica, as duas testemunhas, os mártires, e aí? Tá bom? Então, queridos, eu sei que está cheio de dúvidas e o objetivo da mensagem de hoje é
instigar a gente a estudar mais. Amanhã a gente vai continuar, tá bom? Vamos fazer uma oração? Pai queridos, estamos passando um pouquinho do tempo. Obrigado, Senhor, pelo tema de hoje. É um tema que vai, com certeza, criar mais observações. Os irmãos vão estar pensando aí o que tem que fazer, como estudar, mas que as mensagens que eu já estou falando aqui possa clarear um pouco a nossa mente. E se tem alguma coisa que a gente está estudando, mesmo achando que é verdade, mas se está errado, Senhor, que a palavra do Senhor nos mostra. Nos ajude hoje, nos ajude amanhã, em nome de Jesus. Amém.